Vamos a palavra de Deus pelo pastor Valdemir. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero vos convidar para que abramos as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. Glória a Jesus. Para mim é uma das melodias mais lindas do repertório das nossas igrejas, este hino. E há poucos dias nosso conjunto ali de Mojimirim louvava o Senhor com este hino e veio ao meu coração: quem será que vai ver o meu Jesus? Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Meus queridos irmãos, é uma alegria enorme para o meu coração nesta noite. Posso dizer que uma noite singular. Está revendo pessoas tão importantes na minha vida. Revendo o pastor Wellington, sua família, membros da sua família. Revendo obreiros, amigos, irmãos, companheiros, pessoas que há algum tempo a gente não se via. Estou tendo o privilégio de vê-los nesta noite. Rever a minha família, meu filho, minha nora, minha netinha. É uma alegria sobremaneira para o meu coração. Queridos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Abrindo um parêntese e já fechando, eu dizia para o pastor que estava ali, e vi entrar um casal da nossa igreja sede ali, Mojimirim, o irmão Zezinho e a irmã Marinês. Eu disse para ele: não tem jeito de eu me esconder mesmo. Eu chego aqui, me aparece o Zezinho é presbítero da nossa igreja, a irmã Marinês. Estão ali nossos queridos. Mas, amados, eu dizia que se, no condicional, alguém está em Cristo, nova criatura é. Se estas palavras tivessem sido escritas e até pronunciadas por Mateus, que escreveu para os judeus, por Marcos, que escreveu para os romanos, ou por Lucas, o médico amado, que escreveu para os gregos, ou por João, o apóstolo do amor, ou por outra autoridade apostólica, provavelmente não teria tido a repercussão que teve. Não teria. Acontece que estas palavras foram pronunciadas por um homem cuja biografia dispensa qualquer comentários. Paulo, o grande apóstolo, mas sua origem era Saulo. Nasceu na cidade de Tarso, nasceu num bairro judeu, pais ortodoxos, criado no lar, logo aprendendo o Antigo Testamento, que isso é comum, tradição, todo judeu. Com 6 anos já começou. E aos 13 anos, como é comum, ele se apresentava publicamente. Seus pais entregaram-no em nada mais, nada menos, a maior riqueza, a maior cultura da época, ao mestre Gamaliel.
E eles tinham muita razão para entregar o seu filho, aquele jovem promissor, a Gamaliel. Gamaliel era filho de Simeão. E Simeão era filho de Hilel, a maior cultura que houvera pisado em Israel. O cenário estava pronto. O cenário estava montado. O sinédrio provavelmente ia ser enriquecido com o ilustre filho da cidade de Tarso, porém com um currículo invejável. Seus pais eram oriundos da tribo de Benjamim, tribo guerreira. E Saulo significa Saul no hebraico. Era um orgulho para a cidade e com certeza para a nação. Mas Deus muda. Deus muda. Deus muda, e Deus só muda para melhor. Deus muda a tua vida nesta noite. Eu não sei, querido, como você entrou nesta noite. Se com algum problema em casa, algum problema na família. Quem sabe você veio aqui, só Deus sabe. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Prepare o seu coração que você tem chance de sair daqui completamente diferente. Porque você veio no lugar certo. E vai ouvir as palavras certas. Confie no Deus que esta igreja confia. E você vai sair daqui diferente. O cenário estava preparado. Saulo iria enriquecer o sinédrio. Gamaliel logo percebeu a postura, a inteligência daquele jovem. E ele se preparava para voar alto, porque judeu não voa baixo. Quem tem promessa de Deus não voa baixo. Eu quero dizer para os senhores nesta noite, pastor Wellington, um dia Deus me fez uma promessa. E quero dizer para o senhor e os companheiros desta igreja, que até hoje se cumpriu tudo, não faltou uma vírgula. Porque eu sirvo a um Deus fiel. E a Bíblia diz, ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. E Jesus estava vendo tudo, porque Ele vê tudo. Esse Deus que nós servimos, Ele tem olhos e vê, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem boca e fala, Ele é sensível. Ele é tão sensível que Ele está aqui para ouvir a sua voz nesta noite. E um dia, aquele jovem ainda não era um rabino. Ele não tinha idade para ser rabino, mas ele queria ser um rabino. E ia chegar lá, porque no projeto dos homens, ele ia ser um rabino. Eu dizia que o cenário estava montado e preparado. Como já tinha um cenário lá atrás preparado, que Deus interviu. Os senhores se lembram? Quando Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, ungir o rei de Israel, um dos seus filhos. Eu me encanto com essa história. Eu me encanto com o que Deus faz. Samuel estava ali e ele agiu como, quem sabe, qualquer um de nós. E ele, quando viu Eliabe, o filho mais velho, o que todos queriam, o que os amigos queriam, o que a família queria, ele disse, certamente está aí o rei de Israel. O Senhor
o Senhor Deus, de forma rápida, disse para Samuel: não, Samuel, não é isso aí não cometa esta precipitação, porque Israel já vem de um reinado frustrado de Saul. Eu preciso de um homem que faça a minha vontade. Bem, se não é Eliabe, deve ser Aminadab, deve ser Samar. Não. Falta alguém? Não. Falta o menor. Então manda chamar, porque eu gosto do menor. Eu gosto de usar menor. Porque só os menores fazem a minha vontade. Só os menores, só os pequenos fazem a vontade de Deus. Aleluia. Chegaram, trouxeram Davi, cuidava de ovelhas. Deve ter sido uma frustração muito grande, mas foi aquele que o Senhor quis para reinar em Israel e ser o maior rei da história de Israel até hoje. Assim estava acontecendo com Saulo. Ele aspirava poder, projeção, grandeza, mas inesperadamente, subitamente, ele ia de Jerusalém para Damasco, capital da Síria. E de forma extraordinária, porque Deus muitas vezes age de forma rápida. Jesus se apareceu a ele. E ele foi sensível e disse: quem és, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Começou a história do maior astro do cristianismo, da maior referência da igreja cristã depois de Jesus Cristo. Porque Deus mudou, Deus muda, Deus muda, Deus muda situações. E ele cresceu, e toda a doutrina da igreja praticamente, de uma forma muito grande. Toda a doutrina do Novo Testamento da igreja tem a postura, tem a orientação do apóstolo São Paulo. E ele, nessa segunda carta, ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E é isso que eu quero vos falar nesses minutos, que eu quero ser rigoroso com a minha consciência. O que não é ser uma nova criatura? Talvez eu vá surpreender alguém nesta noite. Mas o que é não ser uma nova, isto é, o que não é referência para ser uma nova criatura? É ser um crente antigo e até fundador de uma igreja. Isso não é referência. Também não é referência participar ativamente de todos os trabalhos da igreja, ainda que isso seja muito bonito, muito bom, mas não é referência. Também não é referência ser profundo conhecedor da Bíblia, até porque os fariseus eram profundos conhecedores. Também não é referência ser religioso, porque os fariseus eram religiosos. E eu não sei por que as coisas acontecem comigo. Eu estive agora no Nordeste do Brasil, em Fortaleza, visitando meus pais, pastor Wellington, e eu não sabia que seria hoje que eu poderia falar para o senhor e a igreja. Uma coisa que me entristeceu demais. Eu estava lendo um dos periódicos da cidade, não sei se era o Povo ou o Diário do Nordeste, e tinha uma entrevista com o ex-arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Aloysio Loscheider. E entre algumas coisas que lhe foram perguntadas, olha, irmãos, eu quase chorei ali. Porque, irmãos, é muito triste uma coisa dessa.
Eu anotei 3 coisas aqui, anotei. No Aloísio, qual a crise espiritual da igreja? Ele disse o materialismo e o consumismo. No Aloísio, como se preparar para morrer? Ele disse, pedindo ao Senhor perdão dos pecados. Até aí tudo, mais ou menos. Mas ouçam, jovens, se você quiser chorar agora ou depois, tem toda a autonomia. No Aloísio, o senhor acha que vai morar no céu? Eu não sei, isso depende de Nosso Senhor. E falou algo no meu coração, um homem tão culto, descendente de alemão, que não estudou francês, inglês, alemão, espanhol, hebraico, latim, grego, fez teologia, filosofia de tudo não sei o que em Roma. Eu li mais ou menos o currículo dele. Mas meu coração ficou tão triste, irmãos, porque aquele homem demonstrou total conhecimento das coisas de Deus. Porque o Evangelho de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo. São promessas de Jesus. Quem crer será salvo. E aquela autoridade parece que não sabia de nada com respeito à salvação. E eu lembrei-me, quantos irmãozinhos entre nós, pessoas simples, você pede para falar de Jesus, ele fala, talvez em português não muito rebuscado, mas quando ele começa a falar, existem lágrimas, existe poder de Deus, existe aleluia, existe glória a Deus. Oh, que coisa linda é quando a salvação chega numa pessoa. Agora eu quero vos dizer o que é ser uma nova criatura. A primeira condição para ser uma nova criatura é negar-se a si mesmo. É renunciar o que mais gosta para agradar a Deus. Isto implica amar a Deus e amar o próximo. E eu tenho descoberto durante a minha vida que uma das coisas mais difíceis deste mundo é negar-se a si mesmo. Por isso que Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, disse Lucas, cada dia a sua cruz e segue-me. Porque isso não é fácil. Só Lucas registrou isso. Mateus e Marcos falam negar sua cruz, mas Lucas fala todo dia. Isso implica amar a Deus e ao próximo. Negar-se a si mesmo, isto é, não mais fazer a nossa própria vontade. Porque quando nós fazemos a nossa vontade, nós corremos o risco de errar todas. Mas quando fazemos a vontade do Senhor, nós corremos o risco de acertar todas. Glória a Jesus. A segunda condição para ser uma nova criatura é ser influenciado pelo caráter de Cristo. Influenciado pelo caráter de Cristo. Sendo o sal da terra e a luz do mundo. Jesus, quando estava se pronunciando, provavelmente para mim, o maior sermão que alguém pôde ver, o grande sermão da montanha, ele diz para o seu discípulo, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Sal fala de caráter e luz fala de atitudes. Caráter e atitudes estão intrinsecamente ligados. Um caráter perverso produz atitudes perversas. Um caráter mau produz atitudes más.
Porém, um caráter santificado produz atitudes santificadas. Glória a Jesus. Se fôssemos falar deste assunto, o que representa o sal, podemos dizer, o sal conserva, o sal dá sabor, o sal alimenta, o sal não aparece. E a beleza do sal é que ele não aparece, mas aparece o resultado, o sabor do alimento. A igreja é o sal da terra, é a igreja que conserva este mundo podre, mundo perverso, mundo desumano, mundo desleal, mundo corrupto. Mas a igreja é irrepreensível, como disse Paulo na carta aos Tessalonicenses. Mas isto, irmãos, é porque a pessoa se torna uma nova criatura. E a terceira coisa para ser uma nova criatura é ser participante da natureza divina, tornando-se um polo de atração para quem não conhece Jesus. O crente, quando tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida dele. Oh, como é coisa linda, coisa gloriosa. E aí, ele não faz mais o que quer. O padrão divino passa a se assenhorear da sua vida. Oh, como isso é lindo, como isso é maravilhoso. Mas isso só é possível com um novo nascimento. Jesus um dia teve um encontro com Nicodemos, capítulo 3, versículo 3, 4, por ali, de São João. Aí o homem era príncipe dos judeus. E o Senhor estava ali, ele interrogou a Jesus. Como pode fazer todas essas coisas? Olha, fosse da linguagem de hoje, eu quero ser crente também, como é que faz? Jesus disse, necessário é nascer de novo. O novo nascimento faz a diferença. Aleluia! O novo nascimento faz a diferença. Somente o novo nascimento faz assimilar e fazer a vontade de Deus. E este homem de quem vos falo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. No dia que Jesus teve um encontro com Paulo, com Saulo, depois Paulo, nunca mais Paulo fez a sua própria vontade. Glória a Jesus. Paulo, queridos, era uma ameaça à igreja, apesar de religioso. Olha, irmãos, pastor Wellington, irmãos, eu tenho muito medo de dos religiosos, porque foram os religiosos que mataram Jesus. Religião não salva. Quem salva é Jesus. É Jesus quem salva. É Jesus quem muda. É Jesus que transforma. É Jesus que liberta. É Jesus na nossa vida. Ele é tudo para mim, na minha, e quer ser na sua vida nesta noite também. Paulo era uma grande ameaça à igreja. E Jesus o transformou na maior expressão, na maior referência do cristianismo. Porque nasceu de novo e tornou-se uma nova criatura. Ele escreveu sua carta aos Romanos, capítulo 12. Ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos sacrifícios sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ainda nesta carta, capítulo 1, versículo 16, ele disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele foi, Deus, Jesus, eficiente na vida de Paulo. Ele está sendo, ele não foi, ele está sendo.
maravilhoso na vida da igreja. E Ele quer te tornar, querido, nesta noite, uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode sair deste recinto, desta reunião, deste culto, sendo uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim sendo um candidato a mais para morar no céu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Vamos nos conservar, irmãos. Nós estamos no caminho certo. Nós vamos para o céu. Eu tenho dito, eu sou crente, não é para ser pastor, nem para ser pastor presidente. Eu sou crente para morar no céu. Disto eu não abro mão. Deus, queridos, vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Após essa tão bonita palavra, eu quero